Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. Em 1º de maio de 1943, o então presidente Getúlio Vargas promulgou uma lei que até hoje tem fundamental importância na vida de todos nós. A consolidação das leis do trabalho é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho e unificou toda a legislação trabalhista existente no Brasil até aquele momento. Agora, ao completar 70 anos, em 2013, o conteúdo da CLT ainda é decisivo para os vínculos empregatícios no mercado de trabalho, que tem se tornado cada vez mais flexível. Então, no programa de hoje, vamos discutir quais mudanças seriam necessárias para a legislação acompanhar esse novo cenário e como ela interfere nas relações entre patrões e empregados. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Ricardo Macedo de Brito Pereira. Ele é professor da UNB. Também conosco o Leonardo Branco, que é vice-presidente da Comissão de Previdência Social da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. E também conosco o Nilton Soares de Souza Neto, presidente do Sindicato dos Sociólogos do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas. Se você está aí em frente a um computador conectado à internet, aproveite para mandar recados para a gente. Tem duas formas. Primeira delas, pelo facebook.com/canal Futura Oficial, você acessa, essa é a nossa página na rede social, você baixa aqui logo mais, já pode colocar um post, um comentário e repercutir, tirar sua dúvida para o pessoal aqui no estúdio, nossos especialistas convidados repercutirem sua pergunta, ou também você pode mandar seu recado para o microblog, o Twitter, nosso perfil é @canalfutura, também está na tela para você. E tem o bom e velho telefone, como sempre, também ligue para a gente no 0 operadora 21 3523 4098, contato na tela. Obrigado aos três pela presença, bem-vindos, boa tarde. A gente falando aqui desses 70 anos da CLT, né, a consolidação das leis do trabalho no Brasil. Olhando para trás, lá em 1943, que importância teve essa legislação para reunir aí e começar, de fato, ter esse marco em relação a leis do trabalho no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Nilton. Bom, a CLT ela surge no período em que o país começa a se industrializar. Então, ela tem uma importância muito grande, né, para regulamentar as relações de trabalho, principalmente na indústria nascente. E depois de 43, houve diversas atualizações à CLT, ou no próprio texto da CLT, ou por legislações que a complementaram. Por exemplo, nós tivemos legislação em 49 do repouso semanal remunerado e feriados, né? Já havia previsão na CLT sobre isso, mas veio uma lei estabelecendo algumas especificidades para o pagamento de repouso semanal remunerado e trabalho nos feriados. E assim seguiu. Nós tivemos, em 66, uma lei abrandando a rigidez do sistema de estabilidade da CLT, que foi a lei do Fundo de Garantia, como sistema optativo, né, que com a Constituição de 88 se tornou um sistema único de garantia de tempo de serviço. Então, a legislação trabalhista ela vem sendo atualizada, né, em alguns momentos para fortalecer a CLT, em outros para abrandar um pouco a rigidez do sistema. E talvez a grande pergunta que se faça é, será que a CLT ela continua atual depois de 70 anos? Né? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui ao longo do programa. Eu quero ouvir o Nilton em relação a esse momento histórico lá em 1943, Nilton, quando foi de fato promulgada a CLT. Para os trabalhadores brasileiros foi uma conquista grande, né? Os vários direitos que são contemplados na CLT. Bem, os trabalhadores foi uma conquista, mas porque você tinha uma previsão racional para os sindicatos, as grandes federações das empresas, do que poderia ter em termos de negociação do trabalho. Mas nesse caso foi um retrocesso do que estava ocorrendo historicamente dentro do Ministério do Trabalho, porque essa flexibilidade que hoje se coloca como grande bandeira, né, que a CLT enrijece, porque a proposta original no Ministério do Trabalho era outra, de que as decisões que ocorressem entre trabalhadores e empregadores pudessem ter poder normativo de lei e que isso iria acompanhar próprias
mudanças históricas que a sociedade estaria sofrendo, sem precisar estar preso dentro de um código, que não é um código, é um conjunto de leis, mas foi um grande avanço fundamental. No entanto, hoje a CLT, se ela enrijece, ela não foi nem flexibilidade, ela está sendo mutilada por tantas normas que desde a década de 80 nós vemos sendo retiradas de garantia dos trabalhadores. Leonardo, em relação à Previdência, também contemplada, de certa forma, na CLT, a partir dali, então, se tornou Previdência Social. Conta pra gente, então, sobre essa relação da CLT com os ganhos da Previdência para o trabalhador brasileiro. Então, na realidade, eu costumo dizer, até no último programa que nós tivemos aqui, eu gostaria até de colocar sempre isso, né, que se fala muito na CLT como garantia, né, como a garantia do trabalhador, e a Previdência Social, né, que surgiu lá com a lei orgânica, né, da social. Então, com isso, você traz ao trabalhador a segurança dele também para quando ele parar com o seu trabalho. Né? Na realidade, você pensa durante o trabalho e posteriormente quando ele se aposentar. Sempre ressaltando o seguinte, na realidade, a Previdência Social, ela é um ganho, inclusive, enquanto você trabalha. Muitos pensam só na aposentadoria posterior, quando você para de trabalhar. Mas, na realidade, você, durante o seu trabalho, por exemplo, dou sempre um exemplo, um auxílio acidente, você sofre um acidente de trabalho e você hoje tem um amparo social. Então, junto com a CLT, a Previdência Social veio também gerar essa estabilidade para o trabalhador. Agora, eu gostaria de colocar só um detalhe, acho que o Newton falou, é importante, porque eu vejo que hoje a CLT, junto inclusive com a Previdência Social, a Previdência Social tem um arcabouço que melhora isso. Você tem mais regulamentos, decretos que você flexibiliza melhor. Eu acho que hoje você cortou essa possibilidade dos acordos que você teria entre sindicatos, ou seja, nós temos um problema hoje entre empregada doméstica, por exemplo, né, empregado doméstico. Essa discussão recente. Recente, né? Que você está engessado, inclusive, para poder contemplar esse trabalhor. Bom, a gente falou muito aqui já, os três falaram sobre a questão das mudanças que aconteceram ao longo dos anos. Eu vou colocar na tela para você em casa o texto na íntegra da consolidação das leis do trabalho. Você encontra aí no site planalto.gov.br. Está aí para você. Na verdade, a gente não vai ler aqui o texto na íntegra. Na verdade, eu quero ressaltar para você ver aqui. Ó. Ao longo que eu vou baixando o texto, você vê aqui uma série de itens que foram já aqui, ó, riscados, que são várias dessas alterações, ó. Aqui esse parágrafo inteiro, todo riscado, você vai baixando aqui, tem algumas coisas que vão ficando, né, ao longo do texto. Mas isso aqui, na verdade, Ricardo, já é uma amostra de como, de certa forma, a CLT foi sendo atualizada ao longo das décadas, né? Isso. E a grande atualização da CLT ocorreu com a Constituição de 1988. A Constituição, ela reforçou alguns direitos trabalhistas, fez previsão de novos direitos, mas ela criou um mecanismo de adaptação, né? Não gosto de falar flexibilização, né? Porque essa palavra é um pouco estigmatizada, mas ela atribuiu um grande poder aos atores sociais. Então a Constituição prevê, no artigo 7º, 6, a irredutibilidade do salário, salvo previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. No inciso 13, prevê a jornada de trabalho, a duração máxima de trabalho semanal, inclusive, podendo alterar isso aí mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. E no inciso 14, prevê ali turnos ininterruptos de revezamento com jornada de 6 horas, podendo alterar também por negociação coletiva. Então, esse é o grande mecanismo, né? A partir da Constituição de 88, você tem instrumentos para adaptar o direito do trabalho a essas transformações que vocês fez menção. Mas qual é o problema que existe? Ainda a cultura difundida no meio econômico, no meio empresarial, é que a negociação coletiva deve se realizar para oferir ganhos, para oferir vantagens, né? Enquanto a negociação coletiva, na verdade, ela deve ser utilizada todos os dias, frequentemente na relação de trabalho, né? O diálogo entre os atores sociais. Então nós temos vários exemplos. O empregador, muitas vezes, ele quer reduzir salário, então ele chama o sindicato e faz um acordo ali para reduzir o salário, certo? Agora, uma questão coletiva que recentemente foi aos tribunais é da dispensa coletiva.
né? A dispensa coletiva, ela é a medida mais drástica para os trabalhadores, que afeta não só aquele trabalhador individualmente, mas várias famílias e às vezes uma comunidade toda, né? Aí os empresários estão dispensando um grande número de trabalhadores sem negociação coletiva. Então, se você, para reduzir o salário, que é uma medida que eu digo assim, pesada, mas não é a pior, né? A pior seria a dispensa coletiva. Você precisa da convenção ou do acordo coletivo, então é muito mais razoável que para a dispensa coletiva você também utilize esse instrumento. Então, o que eu quero dizer com isso? Os empresários, eles reclamam muito da rigidez da lei trabalhista, mas o instrumento mais importante para flexibilizar a norma trabalhista é justamente a negociação coletiva, que ele não valoriza, né? Ele não abre as contas da empresa, por exemplo, para falar, estamos em dificuldade, precisamos reduzir o salário, né? Precisamos dispensar um número significativo de trabalhadores. Então, é a partir do momento que os empresários valorizarem a negociação coletiva que a legislação trabalhista ela vai sofrer menos ataques. Por quê? Havendo uma confiança por parte dos poderes públicos de que os atores sociais estão negociando com lealdade e boa-fé, os poderes públicos vão aceitar a negociação com mais tranquilidade, né? O Ministério Público, por exemplo, né, que eu sou integrante do Ministério Público do Trabalho, muitas vezes tem que ajuizar ações anulatórias de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, porque há problema naquela negociação, né? Em relação a isso, essa negociação muitas vezes que é a complicação que se chega, então a justiça para decidir, né? Quando não há esse acordo aí entre o empregador e os sindicatos, por exemplo, que representam os trabalhadores. É muito curioso, porque a CLT ela surgiu com a força dos empresários, Evaldo Lodge e Roberto Simonsen, na época que estavam ocupando praticamente o Ministério do Trabalho, que eles não estavam querendo dar um poder na relação da negociação. Queriam uma norma prescrita do ponto de vista quase positivista e abriam mão da negociação, não sendo os dissídios. Então, vamos dizer, você com a CLT, que ela praticamente veio justamente para coibir o poder de negociação, e hoje ela se torna obstáculo para a negociação. Que tipo de negociação com um empregador que tem uma força descomunal em relação ao trabalhador? E eu acho que tem um detalhe importante nesses atores, o papel do sindicato como representativo. E ele tem tido, ao longo dessas últimas décadas, o seu papel de negociação cada vez mais restrito. Às vezes, até para manter o trabalho, né, dentro de uma empresa, ele acaba aceitando uma negociação imposta, condições precárias para manter o emprego, né? Quer dizer, você tem uma situação muito desigual. Que tipo de flexibilização é essa que os empresários querem? Porque tem que haver, então, um maior poder institucional para os sindicatos dos trabalhadores. E não dessa relação de uma Fiesp que negocia com um pequeno sindicato, ou a terceirização que fica pulverizada em pequenos sindicatos de 5 anos, sem poder de negociação histórico. Eu acho que essa negociação, vamos para a negociação, então, fortaleça as entidades da sociedade civil, os sindicatos. Cadê o... Fala assim em flexibilização da norma, mas não fala de um fortalecimento do sindicato, que parece que é um ator inexistente nesse cenário. Como você vê isso, Leonardo? Eu acho interessante, ele tocou num ponto, inclusive que eu acho que a CLT, por exemplo, você não acha um artigo sobre terceirização. E eu trabalhei muitos anos na Petrobras, como empregado da Petrobras, e depois como advogado do Sindicato dos Petroleiros do Duque de Caxias. Então vi de perto bem esse cenário. E ele está perfeito nessa colocação. Você veio, ao longo dos anos, tirando essa credibilidade dos sindicatos. Tanto é que várias ações que eu faço dentro da Justiça do Trabalho, o artigo 468, né, que você fala que o acordo, aquele acordo, que mesmo que você faça por livre espontânea vontade, vier tirar benefício do empregado, pode ser anulável. Então, tem esse artigo já que tira um pouco essa dimensão do acordo que você faz, ou seja, você pode sempre questionar na Justiça se esse acordo tirou ou não o direito do trabalhador, e também os sindicatos vêm perdendo força, não sei se pela parte política hoje que nós vivemos, né? Não sei se os trabalhadores hoje estão no poder, o Partido dos Trabalhadores, se isso enfraqueceu um pouco os sindicatos, ou seja, era para fortalecer. Então, acho que hoje os sindicatos realmente, esse ator principal, eu acho que ele está perdendo força. E isso é muito triste. Por quê? Porque, como ele falou, você tem uma negociação com uma pessoa, você vai gerar uma ação e várias ações pulverizadas. Isso é um custo muito grande.
nós estávamos comentando ali fora, inclusive, uma audiência trabalhista, por exemplo, você tem um custo, por exemplo, R$1 que você vai requerer junto ao Justiça do Trabalho, o gasto é muito maior. Você gasta muito mais que R$1 para o Estado. Uma economia que você faria em relação à máquina da justiça. A justiça é muito cara, né? Um procurador, um juiz, um defensor, é uma máquina cara que você teria um custo se você fizesse essa negociação coletiva. Então, eu acho que uma das grandes formas de você fortalecer realmente é fortalecendo os sindicatos e as federações. Mas, de certa forma, você acredita que, havendo mais mudanças, então, eventualmente na CLT, prevendo esse tipo de negociação, poderia evitar que um número grande de casos chegasse até a justiça? Não, até como colocou o Ricardo, já há essa previsão no artigo 7º. Você pode ter essa convenção, por exemplo, citou bem a jornada de trabalho, no caso de revezamento de turno, você pode ter 6 horas, determina 6 horas, mas você pode negociar. Eu me lembro que o Duque de Caxias, por exemplo, negociou e passou a ser 8 horas. Ou seja, já tem esse poder de negociação. É o quanto você vai valorizar essa negociação. Então a CLT, que era antigamente para você, para você ter esse poder, né, não pode engessar, você tem que aproveitar a CLT e valorizar a negociação. Ricardo, essa questão que o Leonardo falou brevemente aqui, mas da terceirização, por exemplo, é um dos pontos importantes, né? A gente vê o mercado de trabalho em movimentação, em flexibilização, que é a palavra que você disse que não gostaria de usar, mas adaptação, né? Que a gente vê cada vez mais as empresas terceirizando funcionários e serviços. De que forma isso está inserido, de que forma o mercado ou a própria lei precisa se adaptar a isso? A terceirização, ela traz problema, né? Porque a terceirização seria uma espécie de reação à aplicação da CLT. Então, o trabalhador é empregado da empresa prestadora de serviços, mas geralmente ele é um empregado de segunda categoria. Ele tem um salário bem inferior aos empregados da tomadora, ele não tem como se organizar num sindicato muito forte, né, porque geralmente são sindicatos de prestadores de serviços, até uma discussão muito grande que existe, qual seria o sindicato adequado para enquadrar o trabalhador terceirizado. E tem projetos tramitando no Congresso Nacional, né, e um que está bem avançado traz muita preocupação, porque seria um golpe contra a CLT, que permite a terceirização ampla em atividade meio e atividade fim. Atualmente, a jurisprudência limitou a terceirização à atividade meio, técnico especializada, mas não na atividade fim. E esse projeto de lei, que é o que está mais avançado, permite a terceirização na atividade fim, na iniciativa privada e no setor público também. Então, vai até abalar de maneira muito forte o concurso público, que está previsto no artigo 37 da Constituição. Agora, no geral, essa parte da CLT, tanto o Nilton quanto o Leonardo comentaram, é a parte que efetivamente precisa de mudança, é a parte do direito coletivo, porque a CLT tem uma parte de direito individual, em seguida vem a parte de direito coletivo, em último lugar a parte de direito processual do trabalho. A parte de direito coletivo, ela se refere a um período em que o Estado tinha uma interferência muito forte no sindicato. Inclusive, o sindicato ele participava diretamente do movimento sindical. O Estado fazia eleição, era até um papel do Ministério Público do Trabalho, presidia as eleições sindicais. Então, isso está lá no texto da CLT, não foi alterado, alguma coisa foi alterada, mas a maior parte continua lá. E, vez ou outra, uma disposição de direito coletivo ao trabalho é aplicada pela jurisprudência, como, por exemplo, a que limita o número de dirigentes sindicais com garantia de emprego. A CLT prevê 7. Então, um grande sindicato só pode ter 7 diretores com garantia de emprego. É claro que isso vai abalar todo o funcionamento do sindicato. Um sindicato grande com 7 pessoas garantidas, nós não temos, por exemplo, a representação dos trabalhadores da empresa. O dirigente sindical, o delegado sindical, segundo a jurisprudência, não tem garantia de emprego justamente porque se aplica a CLT defasada nesta parte. Então, essa reforma do direito coletivo do trabalho, ela é urgente, até para fortalecer, como foi colocado aqui pelo Leonardo, pelo Nilton, a atuação do sindicato, porque é uma luta desigual, o sindicato enfrentando aí o poderio econômico cada vez maior, e o sindicato limitado à categoria sem poder. Você concorda com essa relação de uma fortificação dos sindicatos seria necessária, seria de urgência? Quando a CLT regulamentou os sindicatos, os trabalhadores e dos empregadores, patrões, você tem uma relação extremamente desigual em relação à força da entidade representativa dos empresários, que era em torno de federação, lutando contra um pequeno sindicato, que não poderia se organizar em termos de federação naquela época, e a polícia dentro do sindicato. A polícia e o Estado controlando o tempo todo as ações do sindicato. E essa legislação não mudou.
em termos de controle. Quer dizer, atenuou em função de propostas de governos, mas a legislação está lá. A lei está lá, de atuação de interferência dentro dos sindicatos dos trabalhadores. Então, como você pode pensar numa negociação em que um dos atores não tem poder de liberdade de ação, inclusive segurança de propor reivindicações na sua estabilidade, no seu emprego? Bom, a gente está quase chegando no final do programa, tem pergunta do público aqui antes de encerrarmos. O Fernando Mesorini pelo Facebook, obrigado, Fernando. Ele diz que está assegurado no auxílio-doença porque sofreu um acidente doméstico. E ele pergunta se a CLT garante a ele direito à estabilidade quando ele retornar ao trabalho, Ricardo. Garante, Leonardo, deixa eu ligar lá, lei 8.213, né, artigo 118, prevê a garantia de emprego de 1 ano após o término do auxílio-doença. Auxílio-doença acidentário. Acidente de trabalho, Acidente de trabalho. Porque você tem 2 tipos de auxílio-doença. Ele fala que sofreu um acidente doméstico aqui. Não, doméstico não tem. Não. Tá? Você tem 2 formas de você ter o auxílio-doença acidentário. Ou você, naquele acidente típico, né, você praticando o seu trabalho, você se acidenta, ou de trajeto. Né? Tem um terceiro que é por doença de repetição, então, mas é outra coisa. Então, se ele está em auxílio-doença, se for acidentário, ele tem 1 ano de... Se for auxílio-doença, como a gente chama de previdenciário, não tem esse 1 ano. Bom, a gente está quase chegando mesmo no fim do programa, eu quero ouvir de vocês rapidamente, um minutinho, a gente pensando daqui para frente, né? Já pensamos aí, olhando para trás, nas mudanças que aconteceram ao longo dessas 7 décadas, pensando para as próximas 7, próximas 100, quantas outras décadas vierem pela frente, que mudanças estruturais, então, pontuais, vocês podem colocar para a gente, que são fundamentais, aí pensando no crescimento da economia brasileira, no aumento do mercado de trabalho, em colocar cada vez mais pessoas aí no mercado ativo, mas também com garantias e tendo uma estabilidade em relação ao trabalho. Começando por você, Leonardo. Então, eu acho que o Ricardo colocou muito bem, e esse é o foco que eu acho tem que ser primordial, né? A parte coletiva. Eu acho que nós temos que fortalecer o coletivo, porque você tendo o coletivo você fica mais forte. Muitos empregadores não cumprem com as normas, né? E leva isso para a Justiça do Trabalho. Por quê? Você tem uma demora para ingressar com a ação, depois tem uma demora para ter audiência, e quando você chega lá numa fase de decisão, já está exaurido o empregado, e aí ele vai aceitar qualquer tipo de negociação, muitas vezes prejudicial para ele. Então, acho que o coletivo, fortalecimento dos sindicatos, você vai ter uma maior força para o trabalhador, aproveitando que nós temos na CLT, claro, com algumas reformas, principalmente na parte coletiva. Newton. O fortalecimento dos sindicatos, o poder de fiscalização dele no local do trabalho, que você tem um trabalhador que precariza, o trabalhador não, empregador, né? Que precariza o trabalho, quer dizer, você tem uma perspectiva num país que está em crescimento, mas que o trabalhador não vê futuro nesse crescimento, porque as condições de trabalho são extremamente precárias e ele só tem a Justiça do Trabalho para recorrer, porque o empregador age na Justiça e corre atrás dos seus direitos lá. Quer dizer, se tivesse o papel do Estado, melhor ainda, do sindicato, fiscalizando as condições de trabalho, você teria menor demanda junto à Justiça do Trabalho. E a negociação coletiva é fundamental. Onde que não tem sociedade civil nesse Brasil? Bem, Ricardo, para a gente encerrar. Bom, eu concordo com os dois também. Essa parte do direito coletivo do trabalho é que precisa de uma reforma mais urgente. O sindicato precisa de um fortalecimento, isso é importantíssimo, fundamental. Agora, existe uma outra questão também, o sindicato ele tem que alcançar os trabalhadores de todo o país. Né? Apesar de discutirmos aqui a CLT, vários trabalhadores do país não têm nem conhecimento de quais são os direitos do trabalho, não têm acesso à justiça do trabalho, não têm acesso ao Estado, então não tem fiscalização do trabalho, temos vários problemas aí, trabalho em condições análogas a de escravo, então precisamos, em lugar de tolher a CLT, né, eliminar a CLT, pelo contrário, tem que ampliar o foco de atuação da CLT e de todo o Estado que está envolvido, não só do Estado, mas dos atores sociais também, com o direito do trabalho, o mundo do trabalho. Muito bem, então obrigado Newton, Ricardo e Leonardo por terem estado hoje no Conexão. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Você em casa, obrigado pela companhia.